Graças ao bom Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos juntos para comunicar a palavra do Senhor, que ela alcance o seu coração onde você está. Que Deus abençoe você e a sua casa. Lemos em Isaías 54, versículos 16 e 17: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Palavra de Deus aos nossos corações, dessa segurança que temos do seu cuidado. Nada nos afeta, porque Ele determinou que seja assim. Para aqueles que vêm contra nós, para a língua no momento de juízo, é grande o livramento do Senhor para aqueles que o temem. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra possa prosperar nos nossos corações nessa noite. Clamamos, ora bem, Senhor Jesus, confortar os nossos corações, possamos estar sempre adorando, louvando esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós.
O nosso tema de hoje, coloque-se na brecha, um chamado à intercessão. Devemos orar e orar por nós mesmos, com certeza, mas a intercessão é a forma que Deus nos dá de orarmos pelos outros. Que Deus nos abençoe, portanto, para a compreensão e a prática do seu querer nas nossas vidas. O texto que vamos usar é de Ezequiel 22, 25 a 30. Nesse capítulo 22 de Ezequiel, nós podemos dizer que é um dos capítulos mais tristes que nós temos em toda a Bíblia. O povo vivia no exílio da Babilônia e estava numa situação desesperadora e bem parecida com o nosso tempo, o tempo que vivemos aqui no nosso país, aqui no Brasil. Vejamos o que estava acontecendo ali e façamos essa comparação. Parece que compramos o jornal ali na banca e lendo as mesmas notícias daquele tempo e o tempo de hoje. Diz assim: as autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram. Ficam grandes, imponentes, como se tivessem ali caçado e exibindo a sua caça, rugindo sobre ela. Somos poderosos, matam as pessoas, tiram as suas propriedades, tiram as suas riquezas, e por causa dos seus crimes de morte, existem muitas viúvas. Depois nós vemos também que os sacerdotes, na parte religiosa, desobedecem à minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Olha, o sacerdote que deveria estar no serviço da causa de Deus, da casa de Deus, para o trabalho santo, vivendo de uma forma diferente, diferenciada, mas não é isso que se vê, pois eles não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Se acostumaram à vida de erros, de pecados e ministram sem intenção correta diante de Deus, pecam, portanto. E na continuidade dos acontecimentos, como resultado disso, diz o Senhor, o povo não me respeita. Não há respeito pelas coisas de Deus. Quando o povo evangélico, líderes evangélicos, igrejas, fazem coisas que são totalmente erradas, condenadas pela própria sociedade sem Deus, o povo percebe que aquilo é um modo de vida, já não respeitam mais o judiciário, não respeitam mais a Câmara, os senadores, o presidente, o governo em si. Todo mundo vive a sua vida do jeito que acha melhor. Ah, se todo o povo se ajoelhasse e clamasse ao Senhor quanto ao que está acontecendo no momento, o Brasil seria um país diferente. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas mesmo aqui Israel, tendo Deus como Senhor, estava andando de forma errada, em caminhos pecaminosos, não havendo o exemplo da liderança, dos religiosos, dos políticos daquela época. Com isso o povo perece. Portanto, esse é o contexto daquele tempo, e podemos dizer que para o nosso também. Os políticos matam para enriquecer. Os políticos recebem propina para enriquecer. Os profetas, novamente a parte religiosa, os profetas que, sendo eles verdadeiros, como Isaías, Daniel, como Ezequiel, que estamos estudando nesta noite, e esses profetas eram todos amados, as mensagens muitas vezes duras, mas verdadeiras, porque vinham da parte de Deus, mas nesse contexto os profetas têm visões falsas e fazem falsas profecias,
afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Hoje nós temos bispos, temos apóstolos, temos pastores que falam o que querem, falam o que vem ao seu coração, falam para tirar proveito, tiram a lã das ovelhas, ficam com tudo para si. E muitos desses falando coisas, pregando coisas que o Senhor não ensinou, que o Senhor não falou para que fossem ditas, tudo para assustar o povo, tudo para tirar dinheiro das pessoas, daqueles seus fiéis. E também nós vemos em todo esse contexto, os ricos enganam e roubam. Eles têm a manha, eles têm um jeito de fazer isto acontecer. Eles maltratam os pobres e exploram os estrangeiros. Tudo isso nós percebemos, temos aqui no relato de Ezequiel e temos para os dias de hoje também aqui no nosso Brasil. E já por algum tempo acontece dessa maneira. E aí entra o versículo de número 30, que nos leva ao tema dessa mensagem, porque estando tudo errado, é necessário que pessoas, que seja uma pessoa, se volte para clamar para o que é certo, para que as pessoas venham para o caminho do Senhor, para que se convertam. E olha o que diz então esse versículo de número 30, procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas caíram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Está tudo errado. Deus quer consertar, Deus quer fazer o melhor para o povo, para os seus filhos no nosso contexto, mas com estas coisas todas erradas, e Ele não encontrando ninguém que interceda, ninguém, nem eu, nem você, podemos afirmar isso pela palavra de Deus, ninguém está fazendo esta parte, ninguém está cumprindo essa missão, e eu digo isso, nem eu, nem você, nós não estamos no lugar que deveríamos estar, colocando as pedras naquelas brechas, mas aqui o chamado é coloque-se na brecha, que Deus nos ajude a entendermos isto, e fazermos a nossa parte, que Deus desperte irmãos e irmãs, que seja um irmão, que seja uma irmã, que seja uma pessoa, mas que se levante para estar na brecha intercessora por todos. Porém, não encontrei ninguém. Que triste é essa situação. Deus querendo agir, um Deus de amor, um Deus de paz, mas não podendo fazer nada, porque não há quem interceda, quem que com amor se volte para orar, para clamar ao Senhor pelos erros daqueles que estão ao nosso redor, para pais que clamem pelos seus filhos, para filhos que clamem pelos seus pais, para irmãos que clamem pela igreja, a igreja em oração, pessoas, algumas pessoas, uma pessoa se levantando para cumprir esta missão. Deus está procurando esse e não tem encontrado. E dentro de todo esse contexto, para falarmos de coloque-se na brecha, em primeiro lugar, o que são as brechas? Em uma muralha, os lugares que caíram, que desabaram, são as brechas. É um vão, é uma falha que está ali no muro. Então, as brechas na construção são lugares faltosos que precisa ser recomposto, que precisa ser acertado, porque ali ficará um vão, um vazio, que não será bom para a segurança,
não será bom para a estrutura daquela construção. Em segundo lugar, qual é o mal da brecha? Ora, a brecha revelava a fraqueza de uma cidade. Havendo uma brecha, o inimigo entraria por ela. Então, o cuidado da cidade era ter uma forte muralha. Mas, havendo alguma brecha, o inimigo passaria por ela. É como nós vemos alguma cerca, e aquela cerca já está levantada porque alguém já passou por baixo. É difícil passar por cima, há uma proteção, há algo que espete por cima, é mais difícil, mas se levantando se passa. Está lá aquela grade para que isso não acontecesse, mas as pessoas do mal acabam fazendo isso, mesmo uma rede, alguma coisa na nossa própria casa, para que seja protegida, e mesmo para a proteção de um animal, e o animalzinho vai lá, cava e passa, fica uma brecha. E no contexto aqui, algo grande, de uma cidade toda, na sua muralha, e pela chuva, pela umidade, pela própria guerra, alguma arma, um projétil atingiu a muralha e ficou a brecha. E se deixar assim, vai piorando. As pedras que estão boas ao lado vão acabar caindo pela ação do próprio tempo, e o exército inimigo entra fácil naquela cidade. Então, nós estamos nesse contexto de olhar para uma grande muralha, mas sabendo que existem brechas nela, precisamos estar ali para tapá-las, para que o mal que está feito não fique um mal pior ainda, um mal maior. Terceiro lugar, quem vai tapar a brecha? Ora, nós entendemos agora o que é brecha, nós entendemos que não é bom ter a brecha, mas quem vai tapar a brecha? Aí começa a mexer conosco. Alguém fez a muralha, alguém falhou ali naquela parte da construção, ou algum acidente natural, ou no efeito do homem, a brecha se abriu, é preciso acertar. É como uma casa que tem goteira. Por que tem goteira? Porque a água encontrou lugar para se infiltrar, e vai se deixando, aquilo aumenta, e o prejuízo pode ser para toda a construção. Então, aqui nós vemos que alguém fez, alguém errou, a brecha existe, não tem nada a ver comigo, é o que nós acabamos pensando. Então, quem vai tapar a brecha já me chama a atenção. Aqui está falando diretamente comigo, Deus está falando diretamente com você, está falando diretamente conosco. Que fosse uma só pessoa, uma somente, que orasse. E quando uma pessoa realmente ora, é um exército diante de Deus. Se tivermos uma pessoa nessa função de tapar as brechas, temos diante de Deus algo muito valioso. Só que quem é que vai tapar a brecha? Onde encontramos essa pessoa? Deus mesmo estava procurando. Deus mesmo está procurando, podemos afirmar isso, porém não encontrei ninguém. Porém, Deus não encontrou ninguém, nem eu, nem você. Que triste essa situação. Em quarto lugar, qual é a função dessa pessoa? Pelo Espírito de Deus, Deus me tocando a você, meu irmão, minha irmã. Então, qual é a função dessa pessoa? Eu quero que Deus me use, eis-me aqui, Senhor, para fazer esse trabalho. Então, é alguém que conserta os estragos dos outros. Por isso que fica difícil.
porque nós vivemos a nossa própria vida, até mesmo dos nossos próprios erros, nós procuramos cuidar, levamos a Deus em oração, pedimos perdão, é claro, e aí a vida continua, e a esperança, a alegria volta, e nós pensamos na eternidade como algo que Cristo já pagou, que Cristo já fez por nós, então tudo dá certo. Mas quando pensamos que Deus quer que alguém esteja na brecha, que é para orar e interceder exatamente pelo estrago que alguém fez, quem é que se levanta para clamar pelo bandido, por aquele que tirou a vida de alguém? Quem é que se levanta para clamar pelos políticos? Porque para nós nenhum político presta, todos fazem coisas erradas, todos roubam. Quem é que está aí para interceder por pastores? E realmente temos muitos pastores fazendo coisas erradas, e aqueles que fazem coisas certas para fazer a vontade de Deus, mas precisam de oração. Eu preciso de oração, de irmãos que se coloquem na brecha para intercederem pela minha pessoa. Eu preciso ser um pastor, intercessor por cada ovelha, por cada irmão em Cristo. Portanto, fica difícil pensar que por isso Deus não achou, não encontrou ninguém, porque é alguém que vai consertar os estragos dos outros. E tem muita gente fazendo estragos por aí. Eu digo que se todo mundo pensasse, agisse como eu, a natureza seria uma beleza, camada de ozônio, as florestas. Eu não abuso da natureza. Claro que dentro do meu mundinho algum mal eu posso estar fazendo, mas não tenho ganância nenhuma de derrubar uma floresta toda, uma mata, por fogo, queimada, como está acontecendo tanto por aí, para ter um pasto, para criar animais. Nesse sentido, nessas coisas que acabam aí com a camada de ozônio, na queima do petróleo, enfim, todas essas coisas que vão destruindo, animais morrendo, o vegetal perecendo, pessoas humanas sendo perdidas pelo desprezo das pessoas que abusam na área da saúde, como tem acontecido nessa pandemia, pegando para si e não se preocupando com os outros. Mas Deus nos chama, que Ele quer consertar isto, mas precisa de alguém que se coloque na brecha para essa função de consertar. Deus vai consertar, mas eu vou orar, vou interceder pelos estragos dos outros. E eu creio que Deus vê dessa forma, de uma maneira universal, o homem, desde Adão e Eva, fruto do pecado, tem destruído a natureza, tem destruído o ser humano, o seu semelhante, daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como você. E Deus, em Jesus Cristo, o colocou na brecha para reconstruir, para que a cruz de Cristo, a sua ressurreição, seja a passagem de nós para com Deus, porque o pecado faz separação do homem para com Deus, mas o sangue precioso de Jesus Cristo, e Ele fez isso, e olha o preço que Ele pagou, morreu numa cruz, pelo estrago dos outros, pelos pecados dos outros. Ele é o grande intercessor, Ele, o Espírito de Deus, intercedem por nós. Jesus pagou o preço, Ele faz isto, e nós também deveríamos fazer, mas Deus não encontra um sequer. Portanto, é aquele que é o intercessor, que vai clamar a Deus pelos outros, pelas coisas erradas que fazem. Irmãos, como a chuva, quando vem, molha toda a terra,
que faz bem para a vegetação, faz bem para o solo. Nós temos na oração exatamente isso, esse regar pessoas, esse regar lugares, esse efeito bondoso que é o da oração, da intercessão. E esse cobertos de oração é assim quando você, mãe, eu vou colocar aqui o exemplo de uma mãe que estará orando pelos seus filhos, dia e noite, seja lá o que eles estejam aprontando, que exatamente é orar pelos estragos dos filhos, estragos dos outros. E essa mãe vai orar, essa mãe vai interceder, até que um dia haja uma mudança, porque Deus opera, Deus ouve, Deus atende, no tempo de Deus. Certa vez, meu irmão, saudoso irmão Paulo, esteve numa campanha de colocar cartazes para um encontro missionário, e ele foi com todo o afã para esse trabalho. Éramos adolescentes nessa época, entrando na juventude, e ele não voltava para casa e passou meia-noite, entrou uma hora, minha mãe já em oração, mas me chamou para ser companheiro de oração. Vem cá, meu filho, vamos orar pelo teu irmão que não chegou ainda. E o ajoelhar, que às vezes é até difícil, intercessor de joelhos, na presença do Pai. Nós nos ajoelhamos e começamos a orar. E naquele instante, a porta bateu, o portão bateu, a chave, e ele entra são e salvo. E eu nunca mais me esqueci desse fato da oração. Então está coberto de oração, irmãos, que os nossos filhos estejam cobertos de oração, que os nossos netos, que os nossos familiares, que o esposo, a esposa, um intercedendo pelo outro. A oração já está suprindo as necessidades, a oração já está fazendo o seu efeito. É isto que é estar coberto pela oração, porque alguém orou, alguém está orando por nós. Muitos homens de Deus estão nessa situação porque suas mães oraram fielmente, oraram de joelhos por eles. E quando falamos de igreja, precisamos ter irmãos que se levantem para orarmos uns pelos outros, para que haja mais fé, para que haja mais amor nos corações, para que haja mais unidade, mais crescimento sincero, mais Cristo na vida de cada um de nós, cristãos, pequenos cristos visíveis, mas precisa haver um intercessor. Aconteceu um fato também narrado em um livro por Joia Júnior, de que uma igreja estava se afastando totalmente dos caminhos do Senhor. Aquele pastor só pensava na parte financeira, só pensava em estar bem, não ligando lá para as suas ovelhas. Os membros com isso também, cada um agia da mesma maneira, faziam o que era melhor para eles, a concepção deles, e aí a igreja se tornou apenas um ajuntamento de pessoas erradas, sem o propósito de se acertarem. Mas havia uma mulher que, olhando toda essa situação, se curvou em oração e orou pelo seu pastor, orou pelos seus irmãos em Cristo, e na verdade começou pelo seu pastor, uma renovação, uma mudança de atitude, largou mão, deu tudo embora. E os membros começaram a perceber e começaram a agir da mesma forma, se voltando para Cristo, estando reunido ali verdadeiramente como igreja, com Cristo, o cabeça, e os membros que somos nós, cada um na sua função, e a igreja passou a ser verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus opere assim nas nossas vidas também, como diz Tiago 5,16, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
claro, terá que ser um justo, um justificado em Cristo Jesus, porque caiu em si, como o filho pródigo, que tinha tudo junto ao Pai, mas gastou todos os seus bens dissolutamente, mas ele volta para casa arrependido, pedindo perdão, não querendo nem ser tratado como um filho, mas como um trabalhador, como um servo. É este que Deus está procurando, é este que eu oro ao Senhor para que Ele opere, para que levante, que seja uma pessoa para se colocar na brecha e interceder pelos outros. Esse intercessor pela nação. Será que temos orado pelo nosso Brasil ou temos nos conformado com as coisas erradas? Será que temos nos conformado com a pandemia que está por aí e ninguém se levanta para orar e interceder para o bem das pessoas, mesmo que essas pessoas estejam erradas, mesmo que essa pandemia veio por causa de um carnaval, por causa dos pecados da humanidade? É por isso que Deus quer que intercedamos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus está olhando para você. Será que Ele está encontrando aquele que se coloca na brecha? É você? Sou eu? Pelo que diz a palavra, Ele não encontrou, foi ninguém. Se é verdade que o pecado nos mantém longe da oração, também é verdade que a oração nos mantém longe do pecado. Pouca oração, pouco poder, fraqueza e pecado. Muita oração, muito poder, longe do pecado. E quem está nessa situação tem a condição de ser esse que vai se colocar na brecha em favor de muitas pessoas. Tapar a brecha é um trabalho árduo, com certeza. Olha só, para se fechar o muro, era necessário entrar dentro das fendas, entre uma pedra e outra, e colocar mais pedras ali. Mas a pessoa precisava entrar na brecha, precisava subir naquele lugar, precisava carregar o peso de uma pedra. Pessoas assim que Deus está buscando hoje, pessoas que se coloquem na brecha, que entrem dentro dos problemas, das feridas, das amarguras, para interceder, clamar, pessoas que estejam dispostas a clamar pelo seu povo, pela sua igreja, sua família, pelo Brasil, pelo mundo. Pessoas que estejam dispostas a clamar pelo seu povo, dispostos a clamar pela Cidade 2000, por nossa fortaleza, pelo Brasil, pelos nossos familiares, pela igreja, enfim, pelo mundo inteiro. Precisamos orar por países que têm ditadores, precisamos orar por países que proíbem o Evangelho, por cristãos que são mortos porque são crentes no Senhor Jesus Cristo. Que ministério grandioso, mas conseguimos entender por que Deus não encontra ninguém. Ninguém está querendo carregar as pedras para tapar as brechas. É uma evidência, é algo que está diante, salta diante dos nossos olhos. E eu quero dar aqui alguns exemplos de intercessões bíblicas de grande valor. E na verdade não é porque você vai interceder que o mundo vai ser mudado, que a pandemia vai ser extinta, que a família vai ser melhorada, a igreja vai ser uma bênção. Não é isto. Deus quer que haja pessoas que orem. Como se prega e se diz da soberania de Deus, e alguém pergunta: para que orar? Para que orar se tudo já está determinado por Deus? Eu não sei como funciona, mas eu sei que eu tenho que orar, e aconteça o que acontecer, eu estive em oração. Este é o segredo, esta é a verdade.
Então comecemos aqui com a intercessão de Abraão, que vai clamar pela cidade pecadora de Sodoma. Sabemos que ela vai ser destruída, mas ele intercedeu, ele se coloca diante de Deus, o Todo-Poderoso, e Deus gosta de ouvir essa intercessão, gosta de ouvir alguém se colocando na brecha. E Abraão então fala com Deus: se tiverem 50 pessoas temente a ti em Sodoma, destruirás a cidade? E Deus diz: olha, se tiverem 50 pessoas, por amor desta, eu nada farei com a cidade. 50 é muito, vou baixar aqui para 45, Senhor, me perdoe se eu estou falando demais, mas se tiverem lá 45, por amor dos 45, eu não destruirei a cidade. Deus conhecia os corações. Mas se tiver 40, 30, 20, e Abraão chega no número 10 pessoas, por amor das 10 eu não destruirei a cidade. E Abraão se retirou de conversar com Deus, porque ele mesmo sabia que nem 10 pessoas vai estar lá. Ló, a sua esposa, as 2 filhas, nem os genros dele quiserem sair de lá. E a esposa ainda olha para trás e é transformada numa estátua de sal. Somente 3 pessoas que saem, e a cidade é destruída no fogo, no enxofre. Mas houve um intercessor. Precisamos agir da mesma forma, aconteça o que acontecer. Soberania de Deus, com certeza. Também Moisés, esse alcança fruto na sua intercessão, embora Deus castigou aqueles que mereceram quando fizeram o bezerro de ouro com Arão, o seu próprio irmão. E Deus está dando ali os 10 mandamentos, falando acerca da lei, do que ele desejava para o seu povo, falando isso para o líder Moisés, mas o alerta: olha, o povo lá está fazendo coisa errada lá embaixo, e eu vou destruir esse povo ingrato, povo idólatra. Mas Moisés também, com amor por aquelas pessoas, sabendo com quem estava falando, que também era um Deus amoroso, falou para que, intercedeu para que Deus os livrasse, para que Deus tivesse misericórdia deles. E Moisés age para que tudo aquilo seja destruído. Também temos a intercessão de Neemias, povo cativo, Jerusalém destruída nos seus muros, na sua proteção. Não era nem questão de brecha, destruídos os muros, o inimigo já invadiu, já tomou, os portões queimados. O portão é um vão, mas bem fechado, ele é uma segurança, mas portões queimados. Na verdade já foi invadida essa cidade, mas Neemias clama ao Senhor, em amor também à sua nação, a nação amada por Deus, e ora a Deus, pede que o rei o envie, o rei permite que ele vá reconstruir os muros. Tem tantas dificuldades para essa reconstrução, mas ele age e tudo dá certo. A cidade é reerguida, os muros são reerguidos. Neemias foi alguém que se colocou literalmente na brecha, em oração, com a mão na massa mesmo, junto com aqueles que fizeram aquela obra de restauração. Também temos a bela história de Daniel. Daniel orava de manhã, tarde à noite, períodos de oração, homem de oração. Então aqui Deus falando para Daniel desta forma: porque desde o dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, uma restauração na vida dele, e Daniel que aplicava o seu coração em compreender. Olha, eu compreendo a situação, eu compreendo que estão todos longe do caminho do Senhor,
que se humilhou, ou seja, se santificou, se preparou para ser o intercessor, pagou o preço e disse: eu vou fazer isso, eu tenho essa condição, porque Deus tem feito grandes coisas por mim e eu quero ajudar. As pessoas estão fazendo coisas erradas e ele clama, a voz dele é ouvida. Deus ouve a voz de um homem para restaurar uma nação. Um homem é um exército. Um homem de oração equivale a um exército de poder diante de Deus. Um só. Que Deus encontre um só, uma só, pelo menos. Se tivermos mais pessoas de oração, e deem 10 pessoas de oração, e eu transformarei o mundo. Irmãos, de tudo isso, eu creio que Deus tem falado ao nosso coração. Ele vai levantar alguém, ou alguém vai se dispor para esse trabalho árduo, mas 3 destaques finais para termos algo prático para as nossas vidas. Em primeiro lugar, estar na brecha é um trabalho necessário, mas duro. Por quê? Porque exige disciplina. Como um atleta é disciplinado, como um soldado tem a sua disciplina, a sua obediência, Deus quer que sejamos assim, preparados. Para se estar na brecha é necessário disposição diante de Deus, como já vimos, para interceder pelos estragos dos outros. É necessário também vigilância, vigiai, orai, e podemos dizer também que é necessário paciência, porque você vai interceder, você vai orar e parece que nada muda, a pessoa não muda de atitude. É aqui que entram dias, meses e anos, talvez uma vida toda, para que aconteça alguma mudança. Lembre-se, você está aqui de passagem. Deus está por toda a eternidade. Ele vai atuar no tempo dele. Portanto, disciplina, disposição, vigilância, paciência. Nós temos essas virtudes. Deus está procurando pessoas assim, não tem encontrado. Em segundo lugar, será que Deus tem procurado e não encontrado ninguém que cubra o buraco no muro, que protege os nossos mais chegados, nossos irmãos, nossos familiares, a nossa cidade, o nosso país, o mundo como um todo? E em terceiro lugar, e aqui nós vemos o maior exemplo daquele que se colocou na brecha em favor de toda a humanidade, de uma humanidade pecadora, caída, pagando um alto preço, o Senhor Jesus Cristo, exemplo de alguém que se coloca na brecha, aquele que paga o preço para o bem daqueles que estavam perdidos, que estavam como ovelhas desgarradas, fora do aprisco, vivendo a sua própria sorte, vivendo do pecado, mas ele derrama o seu precioso sangue. E esse exemplo de Cristo é o que deve motivar esse que se coloca na brecha, fazendo a intercessão por aqueles que fizeram coisas erradas. Interessante como Jesus sempre intercede por nós, porque somos imperfeitos, somos pecadores, e Jesus Cristo é o nosso intercessor, é aquele que nos apresenta diante de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus possa encontrar de alguma forma Ezequiel, os profetas, os homens de Deus se colocaram na brecha
A humanidade viveu outros momentos, mas quando vemos a dissolução do mundo atual, dos valores mudados, trocados, tempos difíceis, tempo de roubalheira, de morte, usurpação, é aí que nós percebemos que precisamos mais do que nunca de alguém que se coloque na brecha. Você quer se apresentar para isso? Fale com Deus. Se apresente para o trabalho. Você com isso deve ter o processo de santificação, o processo daquele que é justo, justificado em Cristo Jesus, que compreende o sacrifício de Cristo, que é um imitador seu, e vai também não fazer um sacrifício que Cristo já fez, mas na oração intercessória, levar pessoas diante de Deus, levar a humanidade diante de Deus, para que Deus atue como Ele quiser, no tempo dEle. É assim que funciona, é assim que as coisas acontecem. Que Deus os abençoe para nos colocarmos na brecha de sermos intercessores, porque o mundo está precisando, porque as pessoas estão precisando e muito. Esta é uma história sobre 4 pessoas, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito.
E então, deu para mastigar um pouco mais a mensagem? Não deixe que ela saia do seu coração. Como diz aqui Tiago, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deus está à procura daqueles que se colocam na brecha. Que Deus me encontre, que Deus te encontre. Irmãos, ao encerrarmos, portanto, este culto em louvor, glorificando o nome do Senhor, a bênção do Senhor para todos nós. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe, que lhe dê uma boa semana.